Hoje eu vou trazer aqui um tutorial do LSE, que é o último passo do método Rule. Ele envolve você resolver os 6 últimos meios do cubo, que são esses 4 daqui de cima e esses 2 aqui de baixo. E junto com os centros, porque os centros não precisam estar resolvidos quando você chega no LSE. Aqui eu vou ensinar uma versão iniciante do LSE, que é intuitiva, então você não vai precisar memorizar nenhum algoritmo, mas não vai ser tão eficiente. Se você estiver procurando algo um pouco mais intermediário, vai ter um link na descrição para outro vídeo quando eu fizer. A primeira coisa que você precisa aprender é saber identificar se um meio está orientado ou desorientado. Aqui eu estou fazendo o cubo com branco embaixo, certo? Então, as cores de cima e de baixo são branco e amarelo. Então, toda vez que eu me referir a branco e amarelo, se você estiver fazendo com outra cor embaixo, troque essas duas cores por a cor de baixo e a cor de cima. O que a gente tem que fazer para identificar se o meio está orientado ou não é olhar para a cor do meio que está na face U ou na face de baixo. Como assim? Esse edge que está orientado, a primeira coisa que a gente tem que olhar é para essa cor, esse adesivo do edge, não esse adesivo. Para a gente saber se ele está orientado ou não, a gente precisa olhar se a cor que está na face U, na face D, é branco ou amarelo. Então, por exemplo, esse meio aqui está orientado? Não. Por quê? Porque a cor que está na face U dele, que é esse verde, não é nem branco nem amarelo. Esse meio aqui está orientado? Não. Porque a cor que está na face U dele não é branco nem amarelo, é vermelho. Esse aqui está orientado? Sim. Porque a cor que está na face U dele é branco, que é branco ou amarelo. E esse aqui também está orientado, porque a cor que está na face U dele é amarelo, que é branco ou amarelo. Aqui embaixo, mesma linha de raciocínio. A cor que está na face D desse meio aqui é branco, então ele está orientado. E a desse meio aqui é amarelo, então ele também está orientado. Então, recapitulando, o que nós temos aqui são 2 meios desorientados e 4 meios orientados. A quantidade de meios orientados e desorientados num cubo é sempre par. E aqui nós vamos focar sempre nos meios desorientados. Então, quando você pegar um cubo como esse aqui, você vai olhar quais são os meios que estão desorientados e você vai manter eles em mente, esquecendo os meios que estão orientados. Primeiramente, eu vou ensinar vocês a resolverem quando há 3 meios desorientados em cima e um meio desorientado embaixo. Recapitulando, quais são os meios desorientados aqui? Esse, porque o adesivo de cima de nenhum desses 3 é branco ou amarelo. Esse aqui está orientado, então nós vamos ignorar ele porque o adesivo de cima dele é amarelo. Esse aqui está desorientado, porque o adesivo de baixo dele é vermelho, que não é nem branco nem amarelo. E esse aqui está orientado. Então, esses 4 meios aqui são os meios desorientados. Eu vou ensinar vocês a resolverem quando nós temos 3 meios desorientados em cima e um embaixo, que é exatamente o que a gente tem aqui. Esse caso a gente chama de seta. Por quê? Porque meio que mais ou menos dá pra ver que isso aqui parece uma... Não precisa chamar de seta, mas eu chamo de seta. Mas a ideia é, você vai pegar os 3 meios que estão desorientados em cima, vai pegar o que está entre 2 meios desorientados. Esse aqui não está em 2 meios desorientados, ele está entre um orientado e um desorientado. Esse aqui está entre 2 desorientados, porque ele está entre esses dois. E esse aqui não está entre 2 desorientados, porque, enfim, esses dois aqui... Esse aqui está orientado. Uma maneira de você ver qual desses edges é a ponta da seta, se você conseguir visualizar uma seta aqui apontando para a direita. Então o que você vai fazer? Você vai apontar essa seta para o meio de baixo que está desorientado. No caso, o meio que está desorientado embaixo é esse daqui, não é o de trás, lembra? Porque aqui não é nem branco nem amarelo. Então, como esse meio aqui está desorientado, eu posso pegar a seta e apontar para o edge desorientado. Ó. Olha como a seta está apontando para o edge desorientado. Uma vez que eu fiz isso, eu movimento a camada do meio na direção contrária à direção da seta, o que seria um M' aqui. Faço U ou linha, não importa, M ou M', não importa. E aí eu vou ter a minha orientação resolvida. Outro exemplo aqui nós temos uma seta, porque esse meio e esse meio estão desorientados. E esse meio aqui está desorientado. Então nós temos 3 em cima, 1 embaixo lá atrás. Para a gente resolver isso aqui, a gente vai apontar a nossa seta para o meio de baixo que está desorientado. Se ele está para trás, eu tenho que fazer um U2. Né? Está apontando agora para o meio daqui de trás. Faço um M na direção contrária à direção que a seta aponta. A seta está apontando para lá, então eu vou fazer um M para cá. Agora eu faço U ou linha, M ou M', tanto faz. E aqui nós temos tudo orientado.
Tudo tá branco ou amarelo, tudo tá branco ou amarelo. O nosso próximo passo é saber como lidar com quando nós temos 4 peças desorientadas, no caso essa e essa, tudo aqui embaixo está orientado, mas não necessariamente 3 em cima e 1 embaixo. Para isso nós vamos ter que trocar as peças de canto sem mudar a orientação delas, para a gente conseguir chegar em 3 desorientadas em cima e 1 desorientada embaixo e utilizar o que nós acabamos de aprender para resolver. Para isso eu vou ensinar como trocar uma peça de cima com a peça de baixo. Isso pode acontecer tanto com as duas peças da frente quanto com as duas peças de trás. Digamos que eu quero trocar as duas peças que estão na frente. Para fazer isso, eu vou ter que levar as duas para cima com o movimento de M. Uma vez que as duas estão em cima, eu vou fazer um U2 e fazer o movimento de M contrário ao que eu fiz no começo. O que eu fiz no começo foi um M', foi nessa direção. Então agora eu tenho que fazer um nessa direção. E aqui essas duas peças foram trocadas. A mesma linha de raciocínio funciona para trás. Se eu quiser trocar essas duas peças daqui, eu vou ter que trazer as duas para o topo com o movimento de M, fazer um U2, depois fazer um movimento de M contrário ao que eu fiz no começo. Eu fiz M no começo, então aqui eu vou fazer M'. Quando nós temos 4 peças desorientadas, mas não necessariamente 3 em cima e embaixo, basta a gente trocar algumas de cima com algumas de baixo e a gente vai conseguir chegar em 3 em cima e embaixo. Por exemplo, aqui nós temos duas desorientadas embaixo, essa está desorientada, porque aqui não é nem branco nem amarelo, essa está desorientada porque aqui não é nem branco nem amarelo, e nós temos duas em cima, essa está desorientada e essa está desorientada. Então nós temos 4 no total. Então dá para chegar em 3 em cima e embaixo sem mudar a orientação de ninguém. Como é que a gente faz isso? Bom, se eu quero colocar essa aqui em cima, por exemplo, para ficar com 3 desorientadas e uma desorientada, 3 em cima e embaixo, basta eu trocar essas duas de canto. Mas como é que eu troco essas duas de canto? Acabei de explicar. Coloca as duas no topo, o 2, volta. E pronto, nós temos 3 em cima e embaixo. Então nós podemos resolver com o que eu acabei de ensinar. Aponta a seta para de baixo, faz o M na direção contrária à direção da seta, U ou linha, M ou M'. Outro exemplo. Aqui eu tenho duas desorientadas em cima, essa e duas desorientadas embaixo, essa e essa. Como é que eu deixo 3 em cima e embaixo? Não adianta eu trocar essa com essa, porque eu vou estar trocando duas desorientadas de canto. Então, onde as minhas desorientadas estão, não vai mudar. Então, eu vou fazer uma mulinha e pronto. Agora, se eu trocar essa com essa, eu vou colocar uma desorientada de baixo e colocar em cima. Então, você vai ter uma desorientada embaixo. E pegar uma orientada de cima e colocar embaixo. Então, vai ter 3 desorientadas em cima. Então, para trocar essas duas, faço um M na direção, coloco as duas no topo. O 2, volto esse M. Agora eu tenho uma seta e uma 3 em cima, um embaixo. Eu vou apontar essa seta para mim de baixo. Fazer um M na direção contrária à direção da seta. U ou linha, M ou M'. E o que acontece se eu tiver um número diferente de 4 peças desorientadas? Por exemplo, aqui essa peça está desorientada, essa aqui está desorientada. Então eu tenho 2 meios desorientados no total. Nós sabemos que a seta, os movimentos da seta, que é M na direção contrária à seta, U ou linha, M ou M', nós sabemos que esses movimentos, eles orientam essas 3 peças. Mas na verdade o que eles fazem é um pouco mais forte do que só orientar se elas estiverem desorientadas. Eles trocam a orientação independente de qual orientação elas estão. Então, por exemplo, se essa peça estivesse orientada, depois de eu fazer os movimentos da seta aqui na frente, ela estaria desorientada. Então, o que a gente pode fazer é, sabendo que se eu fizer M', U', M', eu troco a orientação dessas 4 peças, como eu faço para chegar a 4 peças desorientadas? Porque a partir daí eu sei resolver, não é? Por exemplo, nesse caso aqui, se eu fizer M', U', M', que é o algoritmo da seta na frente, que troca a orientação dessas 4 peças aqui, eu sei que eu vou orientar essa peça porque ela está desorientada, eu vou desorientar essa porque ela está orientada, desorientar essa porque ela está orientada, desorientar essa porque ela está orientada. Então, quantas peças no final eu vou ficar desorientadas? Eu vou ficar com uma, essa aqui já está desorientada, 2, 3, 4, porque essas aqui vão ficar desorientadas. Essa aqui vai ficar orientada, então não conta. Essa aqui está orientada, então também não conta. Então eu vou ficar com 4 meios desorientados. Então quer dizer que se eu fizer o algoritmo aqui, M', U', M', eu fico com 4 peças desorientadas.
Em geral, o que você vai querer fazer para chegar a 4 peças desorientadas é fazer M', U'M', M', numa situação na qual, dentre essas 4 peças que trocam de orientação, apenas uma está desorientada. Por que isso? Porque se você tem 2 meios desorientados e 4 meios orientados, se você troca a orientação orientando um dos dois desorientados e desorientando 3 dos orientados, você vai chegar em 4 desorientados e 2 orientados, que é exatamente o que nós sabemos resolver. Então, por exemplo, se eu quiser aqui chegar a 4 peças desorientadas, o que eu faço? Eu faço o movimento de U, porque U não troca a orientação de ninguém, de forma que dentre essas 4 peças, só há uma desorientada, que é essa daqui. Essas duas estão orientadas. Aqui embaixo está tudo orientado, e essas duas são as únicas desorientadas. Então, aqui nós temos exatamente a situação que eu falei. Das 4 peças da frente, 3 estão orientadas, uma está orientada. Então, se eu fizer aqui M', U'M', M', eu vou ficar com 4 peças desorientadas. Essa aqui está desorientada, essa e essa estão desorientadas. E nesse caso eu dei um pouco de sorte, eu caí diretamente na seta. Mas em geral você vai cair com 4 peças desorientadas. Não precisa necessariamente ser 3 em cima e 1 embaixo. Mas aqui, já que nós estamos com 3 em cima e embaixo, vamos resolver. Aponta a seta para debaixo que está desorientada, M na direção contrária da seta, U ou U'M ou M'. E nós orientamos todos os meios do cubo. Agora que nós sabemos orientar todas as vezes que tem 2 peças desorientadas, eu vou fazer só mais um exemplo e eu parto para o último caso, que é quando nós temos 6 desorientadas. Já que eu já cobri 4 desorientadas, 2 desorientadas e 0 desorientadas, que é o caso que está tudo orientado já, o único número par que falta é o 6. Então, nesse exemplo aqui, nós temos 2 peças desorientadas, que são essas duas estão orientadas, essas duas estão orientadas. Então essas duas são as únicas desorientadas. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um movimento de U, U'M ou U2, um movimento de U, que deixe apenas uma desorientada dentre essas 4 peças. Como é que eu vou fazer isso? Eu posso fazer, por exemplo, U'M. Perceba que nessas 4 peças, essa está orientada, 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 essa é a única desorientada. Então, eu vou fazer aqui o que eu acabei de ensinar. M', U'M, M'. E nós chegamos a 4 peças desorientadas. Essa e essa estão desorientadas. Só que nós não temos 3 em cima e 1 embaixo. Então nós precisamos chegar em 3 em cima e 1 embaixo. Como é que eu faço isso? Eu vou trocar essa e essa de canto, por exemplo. Porque essa está orientada, ela vai vir para baixo, vai ficar uma orientada e uma desorientada embaixo. Então vai ficar uma orientada embaixo. Uma desorientada embaixo, perdão. E se eu colocar essa aqui em cima, eu vou ficar com essa desorientada, porque essa está desorientada, essa e essa desorientada. Então 3 desorientadas em cima. Então, eu vou fazer isso, vou trocar essas duas de canto. Eu vou colocar as duas no topo. O 2. Volto o M que eu fiz. Agora nós temos uma seta. 3 em cima, 1 embaixo. Desorientada, desorientada, desorientada. Desorientada. Então eu vou apontar a nossa seta para debaixo, que está desorientada. Fazer um M na direção contrária da seta. U ou U'M, M ou M'. Agora esse aqui é o último caso que falta. É o caso que nós temos 6 peças desorientadas. Ele é um caso bem instrutivo porque ele vai passar por 2 peças desorientadas e 4 peças desorientadas. Então esse aqui também vai ser o último exemplo, que vai servir também de exemplo para todas as outras coisas que eu ensinei. Então, o que você vai fazer? Sempre que você tiver 6, você vai fazer M', U'M, M', sem nem pensar. Por que isso faz sentido? Porque lembra que M', U'M, M' troca a orientação dessas 4 peças? Então, se eu tenho a orientação dessas 4 peças trocadas e elas estão desorientadas, porque está tudo desorientado, quais são as peças que vão ficar desorientadas? Essa e essa, que são as únicas que não são afetadas por essa sequência de movimentos. Então, isso vai querer dizer que eu vou ter 2 desorientadas, o que eu já sei lidar. Então, eu vou fazer só M', U'M, M'. Então, eu tenho realmente 2 desorientadas, vamos conferir. Essa aqui está desorientada, porque aqui nem lembra que não é amarelo. Orientada, orientada, orientada. Desorientada, orientada. Agora que eu tenho essas duas desorientadas, eu preciso fazer um movimento de U que deixa apenas uma desorientada dentre essas 4 peças daqui da frente. Como é que eu faço isso? Eu
Como essa aqui está desorientada, eu preciso tirar essa daqui do meio, porque já tem uma desorientada dentre essas 4. Então, para tirar essa, eu vou colocar ela lá atrás. Então, agora eu tenho essas 3 orientadas, essa daqui desorientada. Então, dentre essas 4, só tem uma desorientada. Então, eu posso aplicar os movimentos que eu falei. M', U', M'. Agora, é para eu ter chegado em 4 desorientadas. Vamos conferir. 1, 2, estão desorientadas. Essas que estão orientadas, então vamos ignorar. 3, 4. Então, realmente tenho 4 desorientadas. Porém, não são 3 em cima e 1 embaixo. São 2 em cima e 2 embaixo. Então, eu preciso pegar uma das de baixo e colocar ela em cima, para ficar com 3 em cima e 1 embaixo. Como é que eu faço isso? Eu posso fazer isso trocando essas duas de canto, porque essa aqui está orientada vai vir para baixo, a desorientada vai ir para cima. Como é que eu troco as duas de canto? Levo as duas para cima com um M', troco as duas de canto com um 2, volto o M' que eu fiz. Agora eu tenho 3 desorientadas em cima, uma desorientada embaixo. Então eu aponto a seta para a desorientada de baixo, faço um M na direção contrária da seta, U ou linha, depois M ou M'. E todos os meios estão orientados. O segundo passo que nós temos que fazer é completar a face da esquerda e a face da direita. Para isso, basta resolver duas peças. Por quê? Porque como as quinas estão resolvidas já, eu só preciso preencher essa peça e essa peça. Então eu preciso encaixar as duas peças que vão aqui. Esse passo chama o R e o L. Por quê? Porque esse é o edge que está no encontro da face U com a face L. Esse é o edge que está no encontro da face U com a face R. Para fazer isso, primeiro nós vamos pegar as duas peças que vão aqui e aqui, que são as peças amarela com azul e amarela com verde, e colocar as duas embaixo. Certo? Por quê? Porque uma vez que as duas estão embaixo, basta eu alinhar as quinas de forma que essas duas cores sejam cores opostas e fazer M2, que as duas peças vão se resolver. Depois eu só preciso encaixar elas no canto delas. Então, uma vez que as duas já estão embaixo, é simples encaixar elas no canto. Então, basta aprender como colocar as duas embaixo. Para fazer isso, basta a gente usar a ideia de que a gente consegue trocar essas duas peças e que a gente consegue trocar essas duas peças. Como? Primeiramente, as duas estão aqui em cima, certo? Eu quero colocar essa daqui embaixo, por exemplo. Como é que eu coloco essa aqui embaixo? Eu troco essas duas de canto. Como é que eu troco essas duas de canto? Levo as duas para cima, o 2, volta ao movimento de M que eu fiz. E pronto, essa peça está embaixo. Então eu preciso procurar a outra peça. Onde é que ela está? Ela está aqui, porque essas peças são as únicas peças que tem verde e azul. Se ela está aqui, eu preciso colocar ela aqui atrás. Eu não posso colocar ela aqui na frente, que a outra já está aqui, né? Então, como é que eu coloco ela aqui atrás? Eu sei trocar essas duas de canto. Então, eu vou colocar essa aqui, certo? Agora eu vou trocar essas duas de canto. Como eu troco essas duas de trás de canto, trago as duas para cima, o 2, volto o movimento que eu fiz. E as duas estão aqui embaixo. Agora que as duas estão aqui embaixo, eu alinho as quinas para que essas duas cores sejam opostas, já está feito para mim. M2 e pronto, as peças estão encaixadas. Um outro exemplo aqui. Quais são as duas peças que eu tenho que encaixar? São as únicas peças com verde e com azul. São as únicas peças com as cores do bloco. Então uma delas é essa daqui. Vamos colocar ela aqui na frente. Coloquei ela em cima do canto que ela quer ir. Vou trocar essas duas de canto. Levo as duas para cima. O 2. Volto o movimento de M que eu fiz no começo. Agora eu preciso procurar a outra. A outra está aqui. Eu preciso colocar ela aqui atrás. Como é que eu coloco ela aqui atrás? Eu sei trocar essas duas de trás, né? Então eu vou colocar ela aqui. Vou levantar as duas de trás. Trazer as duas para cima, certo? Fazer o 2. Voltar ao movimento que eu fiz no começo. As duas estão embaixo. Agora eu alinho as quinas de forma que essas duas cores sejam opostas. As cores da quina aqui e a cor do meio. M2 e pronto. Essas duas peças estão resolvidas. Para terminar, o que você tem que fazer é resolver as peças da cruz que faltam, que são as peças que contêm branco, que são essa peça e essa peça aqui, certo? Lembrando que eu quero resolver elas, não colocar elas embaixo, mas eu quero colocar elas corretas em relação aos centros, ok? Então, por exemplo, se eu lhe perguntar,
Aonde é que eu tenho que colocar essa peça? Sua resposta não tem que ser aqui. Sua resposta tem que ser, se ela é branca e vermelha, eu tenho que colocar ela entre os centros branco e vermelho. Tá aqui o centro branco, tá aqui o centro vermelho. Então, essa peça eu tenho que colocar ela aqui, certo? E aonde que eu tenho que colocar essa peça? Essa peça, ela tem branco e laranja. Então, ela tem que ficar entre os centros branco e laranja. Então, ela tem que ficar aqui. Ok? Qual a ideia de como a gente vai fazer isso? Nesse passo, a gente tem a camada M totalmente livre. Então, a gente pode fazer os movimentos de M que a gente quiser. E também a gente tem a camada U quase livre. Por que quase livre? Porque a gente não pode fazer nem U nem U', porque isso corre risco de quebrar as nossas peças URL. Então o que a gente pode fazer só? Só o 2. É o único movimento que a gente pode fazer. O 2. Qual a ideia aqui? A ideia é que sempre que eu faço o 2, essas duas peças trocam de canto. As duas peças que estão em cima. Então, para resolver as peças da cruz, basta eu ficar mudando minha M-Slice de forma que as peças que eu quero trocar de canto estejam no topo e fazer o 2 para trocá-las de canto. Por exemplo, vamos tentar resolver essa peça aqui primeiro. Para onde é que ela quer ir? Ela quer vir para cá, certo? Se ela quer vir para cá, como é que eu levo ela para cá só trocando as peças de duas em duas? Eu posso, por exemplo, trocar essa de canto com essa. Então essa aqui vai vir parar aqui. Depois trocar essa de canto com essa. Então essa aqui vai vir parar aqui, certo? Outra ideia que eu posso fazer, eu posso trazer essa para cá para trás, certo? Depois trazer ela para cá, para cima. E eu vou ter atingido o meu objetivo de colocar a peça que tem branco e vermelho entre os centros branco e vermelho. Como é que eu faço isso? Eu vou dar um exemplo. Se eu quiser trocar essa com essa, depois essa com essa. Para trocar essa com essa, basta levar as duas para cima e fazer o 2. Quais eram as outras duas que eu estava querendo trocar? Ó? Eu queria trocar essa com essa, certo? Quando eu fiz M', a segunda coisa que eu tinha que fazer é trocar essas duas de trás. Então, como é que eu troco essas duas de trás agora? Eu levo essas duas para cima e faço o 2. E tá tudo resolvido. Um outro exemplo aqui. Agora eu vou com um pouco mais de calma. Vamos fazer o seguinte. Nós queremos colocar essa peça aqui, certo? Então, como é que nós podemos fazer? Nós podemos trocar essas duas de canto. Depois trocar essas duas de canto, certo? Vamos trocar essas duas de canto. Vamos levar as duas para cima. Fazer o 2, certo? Tá. Agora, ao invés de tentar ver qual era a segunda troca que eu estava querendo fazer, lembrar qual é a segunda troca que eu estava querendo fazer, eu posso simplesmente olhar de novo. Onde é que está a peça da cruz que eu estava tentando colocar no canto? Tá aqui, né? Ela tem branco e vermelho. Qual canto que ela quer ir? Entre o centro branco e o centro vermelho. Então ela quer vir aqui para trás. Tudo bem? Se ela quer vir aqui para trás, eu tenho que fazer essa troca, né? Então eu vou trazer as duas para cima. O 2. Beleza, essa está resolvida. Agora eu tenho que resolver a outra peça da cruz, que é essa daqui. Essa daqui tem branco e laranja. Tá aqui o centro branco, centro laranja. Para colocar ela aqui, basta eu trocar essas duas de canto. Como eu faço isso? Levo as duas para cima, o 2. Agora que eu já resolvi as duas, basta colocar as duas embaixo. E vai estar no máximo o F errado. Um outro exemplo. Aqui eu tenho essa peça da cruz aqui e essa peça da cruz aqui. Vamos resolver essa aqui primeiro. Essa daqui tem branco e laranja. Então ela quer ir entre os centros branco e laranja. Então ela quer vir para cá. Se ela quer vir para cá, eu posso trocar essa de canto com essa. Agora, cadê a minha outra peça da cruz? Ela tá aqui, né? Ela tem branco e vermelho. Então ela quer vir entre os centros brancos e vermelho. Então ela quer vir para cá. Como é que eu troco essa de canto com essa? Eu levo as duas pro topo. O 2. E pronto. Essa aqui tá resolvida. Essa aqui tá resolvida. Agora eu levo as duas para baixo. E tá feito. Um último exemplo aqui. E que provavelmente é o exemplo mais difícil. Pelo menos que eu consigo pensar. É esse caso aqui. Em que essa peça daqui... as duas peças da cruz estão aqui e aqui. Essa daqui quer vir para cá. Porque ela tem branco e laranja. Aqui está o centro branco e laranja. Essas aqui tem branco e vermelho. Então ela quer vir para cá. Aqui estão os centros branco e vermelho. Ok? Vamos colocar essa primeiro. Como é que eu coloco essa aqui atrás?
Branco e laranja, branco e laranja. Eu posso trocar essa de canto com essa, depois trocar essa de canto com essa. Beleza, vamos trocar essa de canto com essa. Leva as duas pro topo, já estão no topo. O 2. Certo? Agora essa, branco e laranja, quer vir pra onde? Quer vir pra cá. Então eu preciso trocar essas duas de canto. Então eu vou trazer as duas pro topo e fazer o 2. Essa peça agora tá resolvida. A próxima peça que eu quero resolver é essa daqui. Ela tem branco e vermelho, então ela quer vir entre os centros branco e vermelho, então ela quer vir pra cá. Então eu tenho que trocar as duas peças de baixo. Como é que eu troco as duas peças de baixo? Eu levo as duas pro topo. O 2 e pronto. Essa tá resolvida, essa tá resolvida. Coloco as duas embaixo. Só um ou dois faltando. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários que eu tento responder as dúvidas de vocês. Falou, até a próxima.